Olha só, então hoje a gente vai começar a falar sobre a terceira parte do curso, que é a parte mais geométrica. Então, hoje, como é que vai ser uma aula dupla, a gente vai falar já de duas coisas, de retas e planos. Depois a gente vai falar de hiperplanos, depois a gente vai ver posições relativas de retas e planos, que a gente vai calcular a distância entre esses conjuntos. Depois a gente sai um pouco da parte geométrica para falar de autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes. Aí depois a gente volta para atacar as cônicas. Quando a gente for tratar as cônicas, a gente vai ver que tudo no curso vai se afunilando para a gente fazer o tratamento delas de uma maneira mais fácil. A cônica, na verdade, o que a gente vai fazer é estudar uma equação de segundo grau em duas variáveis. A gente vai verificar quais são as soluções dessa equação. A gente vai ver que as soluções disso daí são as cônicas. A gente vai fazer uma relação entre o problema algébrico e a parte geométrica e depois fazer a identificação. E a gente vai usar todas as técnicas que a gente veio aprendendo no decorrer do curso para isso daí. Então, bem, fazer a definição do que é uma reta. Então, para falar do que é uma reta, eu preciso de um ponto e de um vetor não nulo. Então, eu vou ter um ponto P e um vetor V, e esse vetor tem que ser diferente de zero. Então, o conjunto dos pontos Q, tal que o vetor PQ, que foi o vetor que a gente estudou na última aula, ele é paralelo a V, isso é, ele é da forma TV, isso que significa ser paralelo, ser múltiplo escalar, para algum T em R. A gente diz que esse conjunto é a reta que contém o ponto P paralela ao vetor V. Ou ainda a reta que contém P gerada por V. A gente denota essa reta aí por RPV. Então, para produzir uma reta, a gente precisa de dois ingredientes. Vamos aqui tentar visualizar o que está significando isso daí, essa definição. Vamos ver se essa definição é boa, é aquilo que a gente guarda de intuição do que vinha a ser uma reta. Então eu vou ter um pontinho P, aqui eu vou ter a minha origem, né? Aqui o vetorzinho V, representando ele geometricamente. Então, o que significa dizer que as duas retas, elas são... O que significa dizer que um ponto aqui tá na reta? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou olhar para este vetor. E vou me perguntar, né? Esse vetor livre aqui é paralelo a esse? O que significa dizer que é paralelo? Significa dizer que se eu pego esse cara, se eu vou pegar a origem dele e colocar, por exemplo, aqui ou no final ou aqui na origem, eles têm que fazer um segmento de reta. Isso que significa dizer que eles são paralelos. Se eu colocar ou na ponta ou na origem, se eu fazer aquela translaçãozinha, eles têm que fazer um segmento de reta. E aqui acontece isso. Se eu coloco ele para cá, vai ficar um negócio assim, né? Que não é um segmento de reta. Então, esses dois vetores, eles não são paralelos. Então, significa que aquele ponto ali, ele não pertence à reta RPV. E agora, se eu pego este pontinho aqui, se eu pego esse ponto, eu vou olhar para esse vetor aqui, esse vetor livre. E o que acontece se eu pego esse vetor livre aqui e coloco a origem dele aqui? Vai ficar mais ou menos isso daqui. E isso daqui forma um segmento de reta? Os dois? Sim, então é assim que geometricamente a gente verifica se dois vetores são paralelos ou não. Isso que significa dizer que ele é da forma, esse daqui é o V, isso que significa dizer que esse aqui é da forma TV. Quando eu coloco ele no... Quando eu faço coincidir as origens, eu formo um segmento de reta. Então, esse ponto aqui, vamos dar um nome, para ele, que é o Q. Esse ponto aqui ele pertence à reta. Um outro ponto que pertence à reta seria esse daqui, ó.
Se eu pego o vetor, ele é paralelo. Então, quem são os pontos que pertencem à reta? Essa reta aqui vai ser aquilo que a gente tem na nossa cabeça do que venha mesmo ser uma reta. Então, essa reta, ela contém o ponto P aqui, e a gente fala que ela é paralela a V. Paralela a V nesse sentido. Se eu tenho já o meu ponto P fixado, se eu pego outro ponto Q, o vetor livre PQ vai ser paralelo àquele vetor V. Deixa eu só dar aqui uma arrumadinha, né? Para fazer de conta que assim fica melhor. Então, esses são os pontos que pertencem à reta. Então, se a gente tenta visualizar a definição que a gente acabou de dar, a definição nossa de reta coincide com o que a gente tem intuitivamente do que vem a ser uma reta no plano. Coisas que a gente aprende na geometria do ensino médio. Só que agora a gente está definindo uma reta para qualquer dimensão, para qualquer espaço. Então a nossa definição ela é mais geral, mas quando a gente volta com as coisas que a gente tinha antes, elas coincidem. Bem, aquele vetorzinho V é dito um vetor diretor da reta. Como a gente vai ver, o vetor diretor da reta ele não é único, por isso que é um vetor diretor da reta. E essa faz deixar certinho a definição como sendo conjunto, né? Então, a RPV, que é a reta que contém P e é gerada por V, são os pontos Q, tal que o PQ é igual a TV para algum T em R. O PQ ele é paralelo a V. Então, a gente tem algumas propriedades. Então, a gente vai pegar um escalar no nulo T. E olha só. A reta que contém P e é gerada por TV, quer dizer, é a mesma reta que contém P e é gerada por V. Isso daqui está dizendo o seguinte, ó. Como que o T é diferente de zero, pega qualquer múltiplo diferente, qualquer múltiplo não nulo de V. A reta vai ser a mesma. Então vamos voltar aqui. Então olha só, eu vou pegar um outro vetorzinho aqui, ó, que é paralelo a V. Eu vou pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos chamar ele de W. Ele é paralelo a V e ele é não nulo. Então ele é da forma TV para algum T diferente de zero. E vamos olhar também para o ponto P e vamos pegar um ponto aqui fora da reta. Peguei esse ponto aqui fora da reta. Vou olhar aqui para esse vetor e vou me perguntar, esse vetorzinho aí, ele é paralelo ao vetor W? Na hora que eu faço coincidir as origens, forma um segmento de reta? Não. Então esse ponto aqui, ó, se eu coloco ele aqui, vai ficar esse negócio aqui. Isso daqui não é um segmento de reta, então ele não pertence à reta. Qualquer outro ponto que eu pego fora da reta RPV vai acontecer a mesma coisa. Ó. Se eu pego esse ponto aqui, esse cara aqui, ó, ele não é paralelo. Agora se eu pegar o ponto da reta, vou pegar um ponto da reta aqui e vou olhar para este vetor. Se eu coloco essa origem aqui em cima, vai dar isso daqui, ó. Eles formam um segmento de reta. Um está sobre o outro. Então, realmente, eles são paralelos. Qualquer outro ponto da reta vai dar do mesmo jeito. Isso que significa dizer, eu posso trocar o vetor diretor, que a reta vai continuar a mesma. O vetor diretor está dando somente a direção. Então, qualquer outro vetor que dê a mesma direção, isso é, qualquer outro cara paralelo, continua sendo a mesma reta. É para isso que esse V serve, para falar para onde que a sua reta está indo. A segunda diz o seguinte, se eu pego um ponto da reta, a reta que contém esse ponto Q, gerada por V, coincide com a reta RPV. O que está dizendo é o seguinte, eu vou pegar aqui, eu já tenho até aqui já meu pontinho Q. Ó. Peguei um ponto Q que pertence à reta. Vamos olhar agora
Quem são os pontos que pertencem à reta que contém Q gerada por V? Então eu vou pegar um ponto fora dessa reta. Peguei esse cara aqui. Eu vou olhar para este vetor livre aqui. E vou me perguntar, ele é paralelo ao V? Eu vou pegar aqui a origem, vou colocar aqui. E não formou um segmento de reta com V. Significa que ele não é paralelo. E esse ponto aqui, ele não pertence à reta. E eu posso fazer com qualquer outro ponto fora da reta que não vai dar certo. Se eu pego um ponto da reta, vou pegar este ponto aqui, ó. Eu tenho este cara. Se eu pego a origem e coloco aqui, eu vou ter este cara aqui. E olhando para V, ele forma um segmento de reta. Então, eles são paralelos. Significa que este ponto aqui pertence à reta. E eu posso pegar qualquer outro ponto da reta que também vai pertencer. Por isso que coincide. Então, eu posso tanto trocar o vetor diretor por um outro vetor paralelo e não nulo, como eu também posso pegar qualquer ponto que a reta contém para descrever quem que é essa reta. Então existem várias maneiras de se descrever a reta. Não existe nenhum vetor paralelo que é melhor que o outro, e não existe nenhum ponto da reta que é destacado com relação aos outros. Não existe um ponto que é melhor que os outros. Eu posso descrever a partir de qualquer ponto. Isso daqui está falando que é o seguinte: se eu pego dois pontos da reta, então o vetor livre dado por esses dois pontos, né? Na verdade, o vetor mesmo de verdade dado por esses dois pontos, ele é paralelo a V. Então, ó, vamos fazer aqui para tentar sair dali que tem um monte de coisa. Peguei aqui dois pontos da reta. Vou olhar para esse vetorzinho aqui, ó. Se eu coloco a origem aqui, eu vou obter este vetor aqui, que forma um segmento de reta com V. Então isso quer dizer que eles são paralelos. Então como que, ó, eu tenho uma reta e eu falo assim para essa reta assim, ó, tem dois pontos que pertencem à reta. Como que eu consigo descrever? Se esses dois pontos forem dois pontos de verdade, se eles forem distintos, porque em matemática 2 às vezes significa 1. Se falar assim, pegue dois pontos, eu posso estar tomando os dois pontos como sendo o mesmo. Na verdade, tendo apenas um ponto. Então, se eu pego dois pontos distintos, eu vou ter uma direção, que é dada pelo que é a mesma do vetor diretor. Então, eu consigo formar uma reta ou com um ponto e o vetor diretor, ou com dois pontos distintos. Se eu dar para vocês dois pontos distintos, eu estou dando a direção. Então não existe uma outra reta que vai conter esses dois pontos com a mesma direção. Então o outro jeito de descrever a reta é dando dois pontos diferentes, que é justamente o que está falando aqui o último item. Se eu tenho dois pontos diferentes que pertencem à reta, então a reta que contém P gerada pelo vetor PQ é a mesma reta RPV. Então, a gente tem duas formas de escrever uma reta. Ou a gente dá um ponto e uma direção, que é o vetor diretor, ou a gente dá dois pontos diferentes. Então, a gente pode falar que em dois pontos, dado dois pontos, existe uma única reta que contém esses dois pontos aí. Duas retas são ditas paralelas se os seus vetores diretores são paralelos. Então, o que significa? Vamos voltar para o desenho e fazer aqui uma reta paralela a essa reta dada aqui. Então, olha só. Vou pegar aqui esse U. Esse U aqui, ele é paralelo ao vetorzinho V original. Vou pegar aqui um ponto S. E eu quero verificar quem que é a reta que contém o S gerada por U. Então, ó, eu vou ver aqui a direção do U e vou vir aqui, ó, fazer uma reta com a mesma direção. É para isso que o vetor diretor serve, para falar para a gente qual que é a direção. É como se a gente pegasse um vetor paralelo a U, bem grandão, infinito na verdade, com a origem ali em U, com a origem em S.
fazer ele para os dois lados. Então aqui está a reta S, a reta que contém S gerada por U. E olha só, o vetor U e o vetor V, eles são paralelos. Então é nesse sentido que a gente fala que as retas são paralelas. E se a gente volta para a geometria plana, isso daí dá o mesmo sentido do que a gente tem para a geometria plana, né? Geometria plana as retas são paralelas quando a distância entre dois pontos ela permanece como sendo uma constante. No R2 daí é consequência de as retas não se intersectarem. Essa que é a ideia da gente tem de paralelismo entre retas no plano. E essa ideia intuitiva que a gente tem continua valendo com essa nossa definição. Mas agora a gente está falando que as retas são paralelas se os vetores diretores são paralelos. A gente está usando uma coisa nova que a gente não tem no plano. No plano a gente não fala de vetores. Aqui a gente fala e vai utilizar. E no final das contas a definição fica mais simples fazendo isso. Então, o lema, duas retas paralelas nunca se intersectam. A mesma coisa que vale no plano, vale no Rn. E a intersecção de duas retas não paralelas e distintas, ou é o vazio ou é um ponto. Se eu tenho duas retas, esse que é o negócio, por isso que está aí o distintas, justamente pelo que eu falei, que em matemática você pode falar que são dois, na verdade é um elemento só. Então, se eu tenho duas retas que elas são iguais, elas se intersectam em todos os pontos. Então, se eu tiro essa hipótese das retas poderem ser iguais, então eu tenho duas retas que elas não são paralelas, porque se elas são paralelas, elas não se intersectam nunca, né? Então eu pego duas retas que não são paralelas e distintas. Só podem ocorrer dois casos. Ou elas se intersectam em um ponto, ou elas não se intersectam nunca. Elas não podem se intersectar em dois pontos. Duas retas não paralelas e que não se intersectam são ditas retas reversas. E duas retas distintas que se intersectam são ditas retas concorrentes. Então, se eu tenho esse caso aqui, se a intersecção deu o vazio, eu chamo essas duas retas de reversas. Se a intersecção veio aqui, deu um ponto, eu chamo essas retas de concorrentes. E para a gente fazer conta, a gente vai fazer uma coisa que chama de parametrização da reta. Aquele carinha que aparecia na definição, aquele t, é ele que vai descrever para a gente uma reta. A gente vai conseguir fazer uma função 1 a 1 entre os números reais e essa reta. A gente pode imaginar uma reta no Rn como sendo a reta real colocada lá de uma maneira arbitrária, na direção de V e passando por um certo ponto. Então, um ponto Q com coordenadas y, ele vai pertencer à reta RPV se e somente se existir um T que vai satisfazer todas essas equações aqui. O que são essas equações? Aquele vetorzinho PQ, eu pego e abro eu tenho PQ igual a TV, então eu vou ter N equações e eu abri essas N equações. Olha só, se a gente lembra da aula anterior, se eu pego e passo o x para cá, fica y1 menos x1 igual a ta1. y1 menos x1 é a primeira coordenada do vetor PQ. Lembra o que a gente fazia? Pegava as coordenadas de Q e subtraía as de P. Então, na primeira, vou ter aqui y1 menos o x1 igual a ta1. E assim por diante. Na última, o yn menos xan igual a tan. Então, isso daqui é só um jeito de reescrever a igualdade PQ igual a TV. Então, se eu quero descobrir que um ponto pertence a uma reta, eu tenho que resolver esse sistema aqui. Eu tenho que encontrar um T que satisfaça todas essas equações. Então eu vou ter um sistema com N equações e uma incógnita. Que em geral, não é sempre, mas em geral esse sistema não tem solução. Significa que é difícil um ponto pertencer a uma reta. Existem mais pontos que não pertencem à reta no Rn do que pontos que pertencem à reta.
E essas equações aí a gente chama elas de equações paramétricas. E elas que vão ajudar a gente a fazer conta. Então aqui eu tenho três vetores, o V, o W, o U e três pontos, o P, o Q e o R. Eu quero calcular a intersecção da reta RPV com a reta RQW e depois da reta RPV com a reta RQU. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer o RPV com o RQW. Então, a gente vai parametrizar essas duas retas aí. Então, do RPV, o que eu tenho é o vetor V, que é o 1, 1, 1, e o ponto P, que é o 0, 1, 0. Então, o V é o 1, 1, 1, e o ponto P é o 0, 1, 0, né? Então, eu vou parametrizar a reta aqui. Então, RPV, como que eu vou então escrever? Então, eu estou no R3, então o meu ponto Q, ele vai ter três coordenadas, que eu vou chamar de x, y, z. X, o y e o z. Então, como que vai ficar o x? Então, vai ficar a primeira coordenada do vetor mais... Não, desculpa. A primeira coordenada do ponto mais t vezes a primeira coordenada do vetor. Eu estou parametrizando com o parâmetro t. O y, como é que vai ficar? A segunda coordenada do ponto mais t vezes a segunda coordenada do vetor. E o z? O z vai ficar a terceira coordenada do ponto mais t vezes a terceira coordenada do vetor. Isso daqui com t em r, né? Então, como que eu faço para descobrir se um ponto ele pertence à reta? Bem, um ponto ele vai ter três coordenadas. Eu venho aqui, substituo o x pela primeira, o y pela segunda e o z pela terceira e resolvo o sistema para t. Se existir um t que satisfaça as três, beleza. Se não, não. Então, isso daqui que é o parametrizar a reta. Olha só, aqui, ó, quem não aparece com parâmetro t é o ponto. Aqui, ó, os coeficientes do parâmetro são justamente os coeficientes do vetor. Então, visualmente, a gente consegue olhar para a equação paramétrica e dizer um ponto que pertence à reta e um vetor diretor da reta. Visualmente, de olhar, a gente conseguir fazer essa identificação. Então, quem não tem coeficiente são as coordenadas do ponto, quem tem coeficiente são as coordenadas do vetor. E agora aqui ali do lado, eu vou parametrizar a outra reta, a reta RQW. Então eu preciso do Q e do W. O Q é 1, 2, 3 e o W é 1, 2, 1. Então aqui o W é 1, 2, 1. E o Q é 1, 2, 3, né? Então eu vou parametrizar essa reta, eu vou parametrizar ela com outro parâmetro. Eu não vou utilizar o t, porque o t já está servindo para a primeira reta. Então eu vou utilizar o s. Aí se eu tivesse que parametrizar mais uma reta, eu ia escolher um outro parâmetro, justamente para a gente não confundir as coisas. Então para cada reta que eu vou parametrizar, eu coloco um parâmetro diferente. Então aqui o r, q, w. Então o x, o y e o z
Então, como que vai ficar? Então, primeiro eu vou escrever o ponto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E depois eu escrevo o vetor. Então, é 1, 2, 1. Então, aqui vai ficar mais t vezes 1. Só vou colocar t. Mais 2 vezes t. Mais 1 vezes t, que eu só vou colocar t. Então, olha só. Se eu olho para os coeficientes do parâmetro, eu tenho quem que é o meu vetor, um vetor diretor. Se eu olho para quem não tem parâmetro, eu tenho justamente o meu ponto. Alguém tem alguma pergunta? Ah, desculpa, que eu tinha que colocar outro parâmetro, né? Falei, mas não fiz. Então aqui é S, 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 com S em R. É só um parâmetro, eu posso chamar de alfa, de beta. É um parâmetro que eu estou dando. Quem que vai ser a incógnita do meu sistema linear. Quando eu colocar ali o x, y, z, eu colocar um ponto ali para testar. Alguma pergunta com respeito à parametrização? Por que ele apareceu? Por que foi zero ali na segunda linha do link? Aqui? No caso, por exemplo, no x ali, ó, por que ele está zero no s? Não é que tá zero, é quase que tá 1. 1 vezes S, Mas, só S. mas o outro não coloca 1 também? É por causa que o 1 aqui eu coloquei, só mesmo para destacar, né? Porque quando multiplica por 1, a gente omite o 1, né? A gente não coloca o 1 explícito. Se eu tenho 1 vezes x, você não coloca 1 vezes x, você coloca só o x. Então, em geral, a gente vai fazer aquilo ali. A gente vai omitir quando for 1. Da mesma forma que aqui quando for o 0. Esse 0 aqui, a gente vai omitir. A gente não vai escrever 0 mais alguma coisa. A gente vai ali, aqui, por exemplo, a gente escreveria x é igual a t apenas. Aí você fala assim, quem ali não tem parâmetro? Ah, ninguém. Então ali é o 0, que é o do ponto. E o coeficiente ali do t é 1. Qual vai ser a ordem que eu vou colocar? Qual que eu vou colocar primeiro? Se é o B ou se é o P? Ou no caso o W ou o P? Você pode escolher. Eu prefiro sempre colocar o ponto e depois o vetor. Fica uma coisa assim, sempre quando você faz uma coisa repetitiva, aí você olha e consegue já identificar o que você quer. Você consegue visualmente, por causa que isso daqui, equação paramétrica, é uma coisa que é para te ajudar. Então, se você coloca uma metodologia e sempre faz aquilo lá realmente te ajuda. Senão, pode te atrapalhar se cada vez você fazer do jeito que você bem entender. Se em uma linha você coloca primeiro o ponto, depois o vetor, já no y você inverte, aí você mesmo está se atrapalhando. Então eu prefiro sempre fazer assim, um vetor, quer dizer, primeiro o ponto, depois o vetor. Se você preferir sempre ainda deixar dessa forma assim, ó, ainda pode fazer. É porque a gente vai fazer dessa forma aqui. A gente não vai ficar escrevendo 1 e o 0 quando a gente está somando. Então, por isso. O importante é, você olha para o coeficiente, fala quem, você olha para o parâmetro e fala quem que é o coeficiente. Aquela lá é a coordenada do vetor. Então aqui a gente vai intersectar essas duas retas. Então o que eu quero saber? Eu quero saber quando um ponto satisfaz essa equação e essa equação ao mesmo tempo. Então eu quero saber quando o x é desse jeito e desse jeito ao mesmo tempo. Quando o y é desse jeito e desse jeito ao mesmo tempo. E a mesma coisa do z. Então, como que vai ficar isso daí? Então, olha só. No primeiro, eu tenho que o t é igual a x. Só que olhando para o segundo sistema, eu tenho que o x é igual a 1 mais s. Então, eu quero saber o quê? Quando o t é igual a 1 mais s. No segundo, eu tenho que, para o primeiro aqui na segunda coordenada, eu tenho que o y é igual a 1 mais t. Então, 1 mais t é igual a y. E pelo segundo sistema, eu tenho que o y é 2 mais 2s. 2 mais 2s. E na terceira coordenada, que é o z, no primeiro eu tenho que o z é igual a t.
E no outro eu tenho que o Z é igual a 3 mais S. Então eu tenho aí, eu ignoro aqui o x, y, z, eles foram somente para a gente conseguir formar o sistema, que a gente igualou o x de um sistema com o x do outro, o y de um sistema com o y do outro. Então a gente tem aí um sistema de 3 equações e 2 incógnitas. E vocês vão ter 2 minutos para resolver esse sistema aí. Sisteminha pequenininho. Olha só, então nesse sistema aqui, se a gente olha a primeira linha, tá que o t é igual a 1 mais s. Se a gente olha para a terceira linha, tá que o t é 3 mais s. Significa que 1 mais s é igual a 3 mais s. Cancelando s, eu tenho que 3 é igual a 1. Então esse sistema aqui ele é impossível. Se ele é impossível, a intersecção de RPV com R QW é conjunto vazio. Não existem valores de T e de S tal que o sistema exista resolver esse sistema. Então, essas retas aqui, elas não se intersectam, elas são retas reversas. Porque elas não são paralelas, não se intersectam, retas reversas. Agora, a outra intersecção que eu tinha era do RPV com o R. Qual foi o nome que eu dei para outro ponto? O ponto Rzinho, né? Então, o ponto 232 e o vetor U. A reta RPV eu já tenho parametrizada já. Então eu vou parametrizar essa outra reta, que contém o ponto Rzinho e é paralela ao vetor U. Então, o Rzinho e o U, eu não decorei os. O Rzinho é o 232. 232. E o U é 122. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar com o parâmetro S, porque a RPV está parametrizada com o parâmetro T. Então, vai ficar aqui o X, Y, Z. Então, o ponto, as coordenadas do ponto são 232. 232. O vetor é 122. Aquele 1 ali eu vou omitir. Então, vai ficar mais S, mais 2S, mais 2S. Isso daqui com S em R. Então, qual que é o sistema que eu vou ter que resolver? Então, olha só, eu tenho que o 2 mais S é igual, o 3 mais 2S é igual, o 2 mais 2S é igual, e vamos olhar aqui na parametrização da R, né? Então, a primeira é igual a T, 1 mais T e T. Então, aqui é T, 1 mais T e T. Então, eu tenho que resolver esse sistema aí de 3 equações e 2 incógnitas. 3 equações é porque a gente está no R3 e 2 incógnitas é porque a gente está intersectando duas retas. Olha só, 2 minutinhos para vocês resolverem esse sisteminha aí. Então, olha só, para esse sistema aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a primeira e para a terceira equação. 2 mais S é igual a 2 mais 2S, o 2 se cancela.
2S igual a S, significa que o S é zero. Se o S é zero, eu olho para primeiro, T é igual a 2. Então, essa daqui que é a solução do sistema. O S igual a zero e o T igual a 2. Aí, o que acontece? Como então agora que eu faço para calcular quem é a intersecção? Ou eu venho aqui, nesse cara aqui, e troco o S por 2. Se eu troco o S por 2, então vamos escrever aqui primeiro R, R, U, intersecção OR, PV, vai ser quem? Olha só, se eu troco aqui o S por 0, eu fico que o X vale 2, o Y vale 3 e o Z vale 2. Essa daqui que é a intersecção. Ou eu também poderia trocar o T por 2 na equação do RPV. Se eu venho aqui e troco o T por 2, o X vale 2, o Y vale 3, porque fica 1 mais 2, e o Z vale 2, porque fica 0 mais 2, que é o mesmo ponto, 2, 3, 2. Então vocês escolhem. Vocês precisam, na verdade, encontrar apenas uma das incógnitas, mas quando se resolve o sistema, se encontram as duas. Aí, ou se coloca o T na onde que tem o T, ou se coloca o S na equação que tem o S. Alguma pergunta? No caso quando esse método de resolver por escalonamento, pega todos os números que estão, os coeficientes do S. Se eu fosse escalonar, o que eu teria que fazer? Olha só, se eu quero escalonar esse cara, eu tenho que passar todo mundo de variável para o lado esquerdo e todo mundo que não tem variável para o lado direito. Então, na primeira vai ficar menos T mais S igual a 2. Na segunda vai ficar menos T mais 2S igual a 1 menos 3, que é menos 2. E na terceira vai ficar menos T mais 2S igual a menos 2. E esse daqui que é o sistema que eu tenho que resolver. Se a gente reparar, a segunda e a terceira equações são as mesmas. Eu posso descartar e olhar somente para a primeira e para a segunda. Se eu olho só para a primeira e para a segunda, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. O posto da matriz vai ser 2, por isso que a solução é única. Então, se eu quero escalonar, eu tenho que deixar naquela forma padrão. Variáveis à esquerda e o sem variável à direita. Alguma pergunta? Então, por hoje nós encerramos. Deixa eu só ter certeza aqui. Não, por hoje nós encerramos a primeira aula. Pós aqui no vídeo para ficar quem encerrou a aula. Porque esse outro exemplo, aqui tem mais um exemplo que era para vocês fazerem, mas vocês não estão muito motivados a ficar fazendo coisa. Então não adianta a gente ficar aqui mais 10 minutos.